Boa tarde, Andressa. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje nós vamos começar mais um Domingos Gramaticais, que aqui se aprende um pouquinho a gramática tete a tete, até a gente pegar as questões mais complexas. Andressa, mais um domingo e a gente estudando gramática, né, Andressa? Gramática que a gente tem que estudar sempre, né? Estudando. Não pode parar, não. Tem que estar sempre ali, sempre ali. Isso, porque é cada detalhe, menina, cada detalhe que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, não só nas provas de concurso, mas também nas provas de vestibular, né? Os exames que aparecem em todo o Brasil. Então é muito importante a gente ter todo o cuidado para poder estudar gramática, né? Hoje eu vim trazer a parte substantiva, mas a parte inicial, a parte mais teórica, para a gente conhecer um pouquinho. Eu vou trabalhar nesses encontros, classes gramaticais, a começar do substantivo. Depois, próxima semana, eu vou trabalhar mais questões, vou trazer questões mais complexas de substantivo. E assim a gente vai seguir os conteúdos da gramática para ver de que forma algumas bancas tratam a parte de classes gramatical. As classes gramaticais, na verdade, são várias. Mas aquele negócio, tem um contexto, às vezes elas podem ter uma função de substantivo, às vezes elas podem ter a função de advérbio, então quer dizer, dependendo do contexto. Antigamente tinha aquela teoria, não, é só aquilo ali e pronto. Não, hoje tem vários contextos, por exemplo, se fala não é advérbio de negação, mas se você falar assim, o não das pessoas implicam o descontentamento da população. Então, esse o não já é substantivo. Então, hoje nós vamos trabalhar a gramática em si e lembrando que algumas classes gramaticais, dependendo do contexto, elas podem ter uma função ou substantivo, adjetivo, advérbio, dependendo do contexto, né? Que hoje em dia o examinador trabalha muito com contexto, né? Trabalha o contexto para saber a posição daquela palavra, né? Então, eles trabalham bem de forma minuciosa, né? Contexto que o próprio examinador cria para a gente raciocinar qual é a posição daquela palavra naquele momento, né? Então, nós vamos começar classificando o substantivo. Lembrando que, à medida que eu for explicando, eu posso colocar essa classificação em vários contextos, né? Eu posso colocar com a parte da questão 10 até 15, nós vamos ter vários contextos onde o substantivo vai exercer uma posição tanto concreta como abstrata. Mas aí já vem a dica, né? Que eu vou passar para todo mundo, como é que a gente vai identificar, como a gente vai entender quando o substantivo numa frase é concreto, é abstrato, é comum. Então, a gente vai começar pela questão. A questão número 1, na verdade, é da classificação do substantivo para saber aquela classificação, se é primitivo ou se é derivado, né? Então, nós temos aqui pedra. Pedra é um substantivo primitivo, que através da palavra pedra, a gente pode trabalhar pedra, pedreiro, pedraria, né? Por quê? São os cognatos. O que são os cognatos? Os cognatos são partes de uma palavra onde a gente trabalhou aquela questão da sufixação, da prefixação. Eles chamam também de cognatos. De onde vem aquela palavra, aquele cognato? Por exemplo, pedra. Pedra é uma palavra primitiva. Mas se eu falar pedraria, pedreiro, aí vem o quê? Elas são derivadas. Um cognato derivado de pedra. Pedra é primitivo. Pedraria, pedreiro já é o quê? Derivado. Vem de pedra. A número 2. Pedreiro, como eu falei, né? Pedreiro vem da palavra pedra. Quem trabalha com o quê? Construção de pedra, né? Ou seja, por que na etimologia palavras como pedreiro, pedraria, vem de pedra? Porque vem das atribuições, como se trabalha com a pedra. Você pode trabalhar de várias formas quando você vai montar, arquitetar uma casa. Ou você vai montar essa casa.
como eu vi quando era criança, meu avô era mestre de obras. Então, meu avô, ele fez uma parte da casa da minha mãe, que ela ia até a copa, né? Que hoje, antigamente era cozinha, agora virou a copa, né? Então, como é que ele fazia? Ele pegava a pedra, colocava na argamassa, né? Que é a massa que é preparada para colocar a pedra, né? E a partir dali, trabalhava o quê? Aos pouquinhos, né? A obra que ia ser montada. Então, na verdade, quando colocaram essa significação, pedra, pedreiro, justamente como é trabalhada a questão da pedra. Qual é a pedra que é usado na construção de casa? Qual é a pedra que é usada? É o tijolo, né? As britas, né? Brita, argamassa que você vai mexer ali para poder montar uma casa, construir uma casa. Então, a partir daí, vem o quê? Derivado da palavra pedra, que é o profissional que trabalha com o quê? Com as diversas pedras para poder montar uma casa, uma estrutura de uma casa. Aí pedreiro vem o quê? Vem a ser derivado de pedra, justamente. Aí vem a palavra samba. Samba, ela é o quê? É um substantivo simples. Por que é um substantivo simples? A partir de samba, você pode montar outras palavras sim. Só que trabalhando com o quê? Com o hífen ou sem o hífen, entendeu? Igual a palavra samba enredo, que é a próxima aqui. Samba enredo, na verdade, ainda usa o hífen. Porque samba enredo, nós temos duas vogais, né? Duas vogais no finalzinho aqui. O A e o E, samba enredo. Então, tem que usar o hífen ainda. E aí, a partir da palavra samba enredo, tornou-se uma palavra composta. Samba enredo. Samba enredo. Então, a palavra samba ela é considerada simples, é uma palavra simples, que pode ter palavras a partir dali compostas, que podem fazer uma associação com a palavra samba para poder montar outra palavra, como samba enredo. Então, samba enredo é composta, uma palavra composta. Tá tranquila, Andressa, aí? A explicação tá, né? Tá ótimo. Então, pois é, porque aqui eu comecei a trabalhar assim, essa parte mais comum, assim, mais tranquila, porque toda a parte gramatical, principalmente as classes gramaticais, para a gente entender os contextos, a gente tem que entender a inicialização, de onde vem a palavra, como ela pode ser trabalhada, que quando a gente pegar questões mais complexas, né, fica bem mais fácil de elaborar, né, de montar, né, a palavra, saber como ela classifica, né. Então, a questão de substantivo simples, composto, abstrato. E tem ali na frente, eu vou mostrar que abstrato, ele pode tornar-se concreto. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que ele vai se tornar concreto. A palavra homem é comum, né? É uma palavra comum, um substantivo comum, que o substantivo, ele pode ser trabalhado em gênero. Em gênero, né? Gênero masculino, feminino, número, singular e plural. Então, homem, ele é comum, substantivo comum, tranquilo. Quando eu falo homem, o homem comum, normal. O homem nos refere ao gênero masculino e também ao homem que se refere ao geral, à humanidade, o homem, ser humano, né? Ser humano, todos nós, né? Então, ele é substantivo comum. Irajá. Irajá é um nome próprio, nome de pessoa, substantivo próprio. Então, ele é o substantivo próprio e lembra o nome de pessoas. Irajá, pelo nome, é um nome tupi, né, indígena, um nome que é bem comum, né, e é um substantivo próprio, Irajá. Eu tinha um vizinho lá na casa do meu pai, que o nome dele era Arajá, né? Então, depois eu conversando com a família dele veio do Pará. Então, tinha muitas denominações, Irajá, Arajá, então, um nome próprio. O ex-namorado da minha tia é Inajá. Inajá, isso mesmo. Palavras tupi, guarani, né? São palavras assim
usadas, né, em certas comunidades, em certas regiões, né? E sempre a gente encontra, né, o pessoal que vem aqui, que participou também da construção de Brasília, veio muita gente de muitas comunidades que auxiliaram também, né, no geral, aqui na construção de Brasília. Era o Arajá e a Irajá, eram dois irmãos, o Irajá e Arajá, né? Aí eu fui conversar com eles, né, de onde eles eram e tudo, e no Pará eles trabalham muito, né, assim, nomes, né, das tribos, das comunidades, Irajá, Inajá, Arajá. Muito bom, e é próprio, nome próprio, começa com a letra maiúscula, nome próprio, qualquer nome, nome de pessoa, nome de cidade, capital, nome próprio. O beijo é abstrato a partir do momento que é um sentimento. O beijo, porque o beijo é abstrato quando passa a ser sentimento. Quando é um sentimento que você guarda, você está com o pensamento, eu vou dar um beijo no meu filho. Já está no sentimento, vem a ideia de dar o beijo. Quando você efetua o beijo, que você dá o beijo no rosto da criança, então ele passa a ser o substantivo concreto. Como? Você vai transferir aquele sentimento do beijo na criança. Ele vai se concretizar aquele sentimento, o ato de beijar, de transferir o beijo. Então, o beijo, a partir do momento que ele não está concretizado no contexto, ele é abstrato, você está pensando no beijo. Estou pensando no beijo que eu dei no meu filho. Aí, daqui a pouco, você externaliza esse sentimento. Você dá um beijo no seu filho. Então, ele passa a ser concreto, porque você externou aquele sentimento nele. Então, passa a ser concreto. Só é abstrato quando está em mente. Quando passa a transferir o sentimento, ele passa a ser concreto. Isto, segundo na gramática de Pestana, eu estou chamando pessoa, Pestana. Então, é isso mesmo. Fernando Pestana, né? Eu chamando Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi um grande poeta, né? Que a gente teve, né? Pois é. Relógio é concreto. Concreto, porque ele está ali, a existência própria dele é concreto. É concreto por quê? Porque ele está ali, você toca no relógio, né? É concreto. Pode-se considerar relógio como comum, concreto? Ele é concreto em si. Mas ele pode ser comum quando eu falo qualquer relógio que existe. Agora, se eu falar assim, o relógio da marca Quartz, né? O relógio da marca Quartz. Eu estou especificando o tipo de relógio. Qual é a marca? Quartz, né? A marca Quartz, né? Eu poderia considerar esse Quartz aí, o relógio da marca Quartz, é excelente? É um relógio excelente? Sim, o relógio Quartz, né? Eu estou especificando que tipo de relógio eu estou me referindo. É o relógio Quartz, o relógio da marca Quartz. Pode trazer o tipo de marca para o relógio. Poderia ser um substantivo concreto, sendo que o mesmo está sendo, como é que é? Está especificando que tipo de relógio, né? É da marca Quartz. Aí eles podem pedir dessa forma, entendeu? Como especificativo, como você pode restringir aquela marca Quartz, né? Aí você fala assim, um relógio concreto comum, qualquer relógio. Pode ser o relógio do pulso, pode ser o relógio de parede, pode trabalhar qualquer relógio, né? Então, a gente tem que ficar ligado no contexto. Daqui a pouco eu vou colocar umas frases que vão dizer o substantivo, como é que ele funciona no contexto, né? Como é que ele pode ser interpretado no contexto, né? Atlas. O Atlas, o que é o Atlas? O Atlas, na verdade, é um conjunto de mapas. Lembra quando a gente assim na escola
que a gente estudava o Atlas para poder desenhar, pegar aquele papel fininho para desenhar o Atlas, né? Então, o que tem no Atlas? No Atlas tem o conjunto de mapas. Então, como é que chama esse tipo de substantivo que trabalha o conjunto de mapas? Chama-se substantivo coletivo. Por que é coletivo? Porque quando você abrir o Atlas, você vai ver mapas diversos. Você não vai ver só o mapa do Brasil, você vai ver o mapa mundial. Tem uns Atlas, eu lembro de um Atlas que tinha lá em casa, que minha mãe comprou em 87, que eles vendiam de porta em porta, era Atlas, lembra? A Atlas é a enciclopédia Barça também, né? Até explicar pro pessoal aqui de que a gente, a enciclopédia Barça, gente, foi a melhor enciclopédia de todos os tempos. Pra gente contar, tem que ir no sebo. É igual o Google de hoje. Hoje nós temos o Google. Mas antigamente era a enciclopédia Barça, né, Andressa? Todo mundo era apaixonado por essa enciclopédia, né? A enciclopédia Barça. E ela tinha... Era luxo ter uma Barça. Era mesmo. Ela tinha a vermelha e a dourada também, né? Eu chorava quando criança, porque minha mãe não podia comprar a Barça, né? Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou pesquisar? Aí eu estudava na época aqui no Gama. Aí eu estudava, primeiro grau eu estudei algumas escolas do Gama. No segundo grau tinha uma escola, antes de eu ir para o CG, o SED 2, tinha uma biblioteca maravilhosa, tinha várias enciclopédias. Aí quando eu chegava naquela biblioteca, nossa, meu Deus! Ai, me dá vontade de morar lá na biblioteca. Por quê? Porque era tanta marca de enciclopédia que a gente fazia a pesquisa, que eu tinha assim a maior vontade de ficar o dia todo lá, se não fechasse a biblioteca, né? Mas é bom, até mostrar aqui pro público, que antigamente, gente, essas enciclopédias, elas fazem parte da nossa infância. E o Atlas, como eu estava falando, você pegava o Atlas, a professora pedia para você fazer o mapa mundial, tinha um globo, até hoje vende, né, algumas papelarias, o globo, aquele globo que você vê o mapa mundial nele, né? Então, é importante a gente trabalhar um pouquinho de história neste momento para mostrar ao público de casa que hoje o Google que a gente tem aqui para fazer as pesquisas, antigamente a gente usava as enciclopédias. E eu acredito que tem muita biblioteca que ainda trabalha com essas enciclopédias. Assim, a questão de pesquisa, né? De pesquisar mesmo as bibliotecas que se mantêm, né? Porque o livro a gente nunca deve descartar, né? Sempre acrescentar, né? Com o livro, né? Então a palavra Atlas é coletivo de mapas. De mapas. Nossa, bateu uma saudade que eu não lembrei aqui de enciclopédia de Atlas. É porque é muito boa, né? Número 10. A morte do pai o deixou deprimido. Bem, a morte, o que acontece? A morte é um substantivo abstrato. Só que a partir do momento que você vê uma situação de velório, né, passa a ser concreta. Por quê? Porque quando você fala assim, a pessoa faleceu, né, a pessoa faleceu. Você está imaginando, a pessoa está viva e faleceu. A gente tem aquele sentimento de tristeza, né, que a gente traz no nosso coração. Mas a partir do momento, como colocou aqui, a morte do pai o deixou deprimido. Ela passa a ser concreta. Porque aquele sentimento, né, levou a pessoa a ficar triste. Então ela passou concreta. Do sentimento, transferiu no olhar dela a tristeza. Então aqui passa a ser concreto. Entendeu? Mas se eu falar bem assim, a vida traz os seus mistérios, né? Então a vida a gente vive, é algo concreto, algo que a gente está vivendo, né? No dia a dia, a vida. A vida é a gente aprender todo dia e viver na prática, porque a vida é prática, né? A vida é prática, né? Então aí no caso passa a ser concreto. Então aqui nesse caso passa a ser concreto porque gerou um sentimento no menino. Gerou o quê?
Tristeza, então passa a ser concreto. Do sentimento, que era abstrato, virou concreto, né? A mesma coisa da outra questão, a 11. A felicidade vai te pegar. Então, quando a felicidade vai te pegar, a felicidade vai te expandir, independentemente do contexto, você vai ter um outro tipo de semblante. Então, passa a ser concreto, né? Passa a ser concreto. Você tá com sono, Andressa? Pois é. É porque esse frio, menina, o pessoal aí de casa, ó, gente, aqui em Brasília tá maior frio. Antes de começar a live, eu dormi um pouquinho, sabe? Porque, como a gente tinha estudado ontem, né, em sala de aula e tudo. Aí eu falei assim, não, cheguei da igreja e vou dormir um pouquinho. É porque aqui, gente, é a época do outono. E a época do outono, aqui no Distrito Federal, aqui na região centro-oeste, é o mês de junho. Então, dá essa friagem, é uma friagem, né, Andressa, que entra na nossa casa, né, Andressa? É aquele ventinho frio que a gente tem que estar agasalhado. Por isso que eu tô com, né? Por isso que eu tô até agasalhada, por causa do ventinho frio, né? Dá muito frio. E aí, por mais que você feche a janela, por mais que você feche a porta, parece que o frio passa entre a porta, entre a janela, que você sente, né? Gelado, né? Pois é. A construção do prédio foi concluída. Aí o que acontece? A construção do prédio foi concluída. Essa construção, né, do prédio é algo que concreto, né? A construção do prédio, ela foi concluída. Ela estava no papel, e passou para o papel e passou a prática. O prédio está construído. Então o prédio virou o quê? O prédio, né? Aquele croquis do prédio que estava ali na edificação quando fez, né? Aí passou o quê? Passou a ser o prédio de verdade, né? Passou para a prática, né? A pessoa que faz edificação, na CAES, quando eu fui estagiária, tinha uma moça que ela fazia edificações, lembra aqueles cursos profissionalizantes? Ela fazia o croquis do prédio. O croquis, por exemplo, de algumas obras que a companhia de saneamento fazia, ela fazia no papel, né? Fazia tudo direitinho. A milimetragem, tudo isso, é a parte matemática toda. Então, depois que eles pegavam o croquis dela, os colegas, pegavam e faziam as redes nas ruas, as redes de saneamento. Então, a construção do prédio foi concluída porque saiu do papel, foi concluída, né? Então, passou a ser prático, passou a ser concreto. A construção ficou muito majestosa, justamente passou a ser concreto porque ela ficou linda, a construção. Saiu do papel e ficou uma construção maravilhosa. Quando você pensa bem assim, ó, eu vou construir um prédio. Esse construir tem uma ideia abstrata. Por quê? Porque está na minha mente. Eu vou elaborar, vou construir o prédio, vou desenhar o prédio para poder colocá-lo na prática, né? Então, quando está na minha mente a construção, ela passa a ser abstrata. Mas quando eu começo a pegar essa construção e coloco na prática, ela passa a ser o quê? Concreta. E é interessante, toda ideia que está em mente, quando passa para a prática, do abstrato passa a ser concreta. Então, é essa a ideia, né? A 14. A hora da saída me deixou ansioso. A hora da saída me deixou ansioso. Olha, a hora da saída, essa saída aí, é a questão de eu pensar em sair de algum lugar. Eu estou na escola e estou pensando em sair. Então, se eu estou pensando em sair, ela é abstrata. Mas a partir do momento que eu saio, ela passa a ser concreta. Porque eu já estou fazendo um ato de sair. Já estou saindo. Então, nesse caso aqui, a hora da saída é a hora. A hora que eu vou sair, eu estou pensando, a hora que eu vou sair, que eu saí, né? Eu vou ali e vou arrumar as escadas, vou limpar as escadas do prédio. Então, a hora eu estou pensando. Aí passa a ser o quê? É abstrato. Agora, na hora que eu sair, ó, estou saindo e vou lavar as escadas. Aí, nesse caso aí, é concreto. A mesma coisa aqui, encontrou uma saída para escapar do incêndio. Ou seja, encontrou uma saída ali. Tem um local que teve um incêndio, ele procurou uma saída.
essa saída aqui é concreta. Por quê? Eu posso encontrar uma saída quando um prédio está pegando fogo ou um estabelecimento? Sim, eu tenho que sair. Se for um prédio, tem que procurar a saída de emergência, sair pelas escadas, achar uma forma de sair daquele prédio, né? Então aí é concreto, porque eu estou buscando uma saída, um lugar para sair. Então passa a ser concreto. Aí, aqui foi a noção, né, de concreto e abstrato. Nós vamos trabalhar agora coletivo. O coletivo, gente, eu lembrei de uma coisa. Quando eu estudei substantivo coletivo, foi na 5ª série. É no 5º ano, Andrés, que a gente começa a ver coletivo, substantivo coletivo. Na época, você tinha que saber todos os coletivos para poder passar na prova. Era a prova oral que tinha antigamente. Então, você tinha que saber aquela lista de substantivo coletivo para poder conseguir se sair bem na prova de português, porque dá a prova oral, né? E a prova prática também, né? A prova prática, né? Então aqui nós temos aviões. O conjunto de aviões, nós temos o quê? Esquadrilha. Esquadrilha, tanto quando tem o aniversário, a independência do Brasil, 7 de setembro, lá no desfile, né? Tem a esquadrilha lá, passando, né, fazendo lá aquelas artes ao céu, né, mostrando lá as artes ali com a fumaça, né, então a esquadrilha. Então eles falam assim, eles chamam a esquadrilha, vai apresentar um evento agora aos céus, nos céus de Brasília. É o quê? Mostrando o que eles fazem para comemorar o aniversário de Brasília, né, esquadrilha, né. Montanhas é o quê? Montanhas, lembra o quê? Cordilheira, né? Cordilheira. Cordilheira grande. Assim, o que é a Cordilheira dos Andes? São várias montanhas ali aglomeradas que vão trazer o quê? Uma cordilheira, né? Quando eles falam assim, Pico da Bandeira, Pico da Neblina, eu já vi o Pico da Bandeira. Quando a gente vai para Guarapari, você vê de longe o Pico da Bandeira, que já está próximo à região sudeste ali, ele é bem alto. Por que o pico é diferente de montanha? Porque a montanha, ela já trabalha assim a parte mais de depressão, mais assim, retinha. Agora o pico é como se fosse um local alto, isolado, que fosse só subindo. Então ali é um pico, né? Pico da Bandeira, Pico do Everest, né? Pico da Neblina, que já fica, da Neblina, se eu não me engano, fica ao norte. Quer dizer, a diferença de pico e montanha é porque... As orlas do Pico da Neblina. Verdade. Aí o que acontece? A montanha já é o conjunto ali, né? Montanhas estão juntas ali. E elas são mais assim... tipo assim, mais achatadinhas ali na frente. Agora o pico não. O pico é só isolado. Pico da Bandeira, aquele pico que eu vou ver. Estou chegando no Espírito Santo, né? Na região do Espírito Santo, já estou vendo um pico. Quando eu vejo aquelas nuvens já em cima de algo, como se fosse uma subida, assim, algo assim, que você olha assim, não tem mais fim, ali já é um pico. É um pico, ele está isolado. E está isolado do restante da vegetação ali, das montanhas. Você não encontra montanhas próximas a um pico. Você encontra o pico da Bandeira ali, ó. Bem ali, bem alto. Está tão alto que você não consegue ver. Porque as nuvens, né, ficam bem na frente, né? Então a gente chama montanhas de cordilheira. Quando fala o pico da Neblina, o pico da Bandeira, é uma elevação bem alta que se encontra ali. Só ele está ali e as nuvens ali, né, cobrindo, né? Então essa é a diferença da cordilheira para o pico em si. O camelo. Camelo é o quê? O conjunto de camelo, nós temos uma cáfila, né? A gente lembra lá no Egito, nas histórias bíblicas, né? Que o camelo era usado muito como meio de transporte, né? Então, o conjunto de camelo, nós temos cáfila. Diferente, né? Esse nome cáfila, né? Para apresentar camelos, né? Diferente. Borboletas. Borboletas é muito engraçado, o coletivo de borboleta. É um panapaná. Panapaná é um conjunto de borboleta. Você vê muita borboleta que você vai ao zoológico e que você vê aquele onde tem um vidro cheio de borboleta. Borboletário. Né? É borboletário.
E aí você vê o tanto de borboleta, é um Panapamá. Agora, quando fala zoológico, a gente vai prestar atenção, né, Andressa? Está escrito Panapamá. Eles falam borboletário, né? Mas, na verdade, é um Paná, né? É um conjunto de borboleta. Paná. Diferente, né? Para borboleta, né? Se fosse borboletário, dá até para entender, né? Ali onde ficam as borboletas, né? Mas aí o borboletário, nesse caso, está se referindo ao local onde as borboletas estão. Mas quando elas se agrupam, né? Quando elas se agrupam, elas formam um Panapaná. Diferente. Móveis, mobília, né? Mobília, quando se trata de mudança, vai fazer a mobília. Você chega assim no local, ó, eu quero fazer minha mudança. Aí a pessoa fala bem assim, vai levar a mobília para onde? Onde vai deslocar a mobília, né? Então a mobília é referente a móveis. Vários móveis formam uma mobília, né? Agora você vai naquelas lojas de móveis, aí tem até os vendedores que trabalham essa parte de móveis, falam assim, você vai levar a mobília para onde? Então é justamente o conjunto de móveis. Às vezes você compra um móvel, mas você quer comprar mais, né? Ali na loja, né? Eles falam mobília, né? Leva logo vários móveis, aí forma uma mobília, né? Viajantes. Viajantes é caravanas. Aí a gente escuta muito, sabe aonde, Andressa, a palavra caravanas? Quando na igreja, ou algum evento, né, vai fazer um local distante, vai falar assim, nós vamos montar uma caravana para o local tal. Então, quer dizer, nós vamos fazer uma viagem para este evento, numa cidade para outra, né? Nós vamos fazer o quê? Uma caravana. Nós vamos pegar vários veículos, né? Levar, seja uma igreja, uma escola, um órgão, independentemente se tiver um evento nesse órgão, né? Várias caravanas é o quê? Somos viajantes. Quando a gente está dentro do ônibus, nós somos quem? Nós somos a caravana. Caravana é um conjunto de viajantes. Viajantes que vão naquela caravana. Marinheiro. Marinheiro é o quê? Marinheiro é a tripulação. Tripulação, né? É tripulação. Isso, tripulação, né? Então, quando a gente vê aquelas viagens ao mar, né? Assim, a tripulação tal, ele vai falar lá no microfone, né? A tripulação X, bem-vindo ao local destino. Vamos fazer a respectiva descida. Tripulação tal. Porque cada tripulação no mar tem uma identificação. Que pode ser que ali no mar, né? No mar tenha várias tripulações, várias navegações, como antigamente. Então, essa tripulação, marinheiro, traz tripulação, porque o marinheiro é aquele que conduz a tripulação. Quem viaja com o marinheiro é a tripulação, porque está no mar, né? O marinheiro também, a palavra marinheiro, vem de mar. Alguém que está trabalhando no mar, está fazendo o quê? Um serviço no mar, que é deslocando aquela população, aquela tripulação que está ali ao seu destino, a uma viagem, né? Então, por isso que quando fala em mar, vem a imagem do marinheiro, que traz a tripulação. E hoje nós trabalhamos aqui, né? Nós trabalhamos sobre os substantivos. Na próxima aula, inclusive terça-feira, vou ver se eu pego terça-feira, para elaborar umas questões de concurso mais específicas de substantivo, para a gente trabalhar no próximo encontro. Porque aqui foi só a ideia de substantivo, do que seja substantivo, né? Mas depois nas questões mais específicas, a gente vai trabalhar como esse substantivo vai aparecer e quando ele vai ser substantivo ou outra classe gramatical. Vou pegar umas questões e elaborar na terça-feira para a gente ver item a item. E aí, Andressa, gostou da aula, da apresentação? Adorei, muito boa. Pois é, porque... Muito bom relembrar essas coisas. É bom, né, menina? É bom porque a gente relembrou o Atlas, que a gente usava para fazer
os mapas, né? O Atlas, as enciclopédias, né? Que eu até deixei específico aí, ó, gente, aí do grupo e o pessoal aí do YouTube, que acompanha a gente, ó. Enciclopédia era usada no lugar do Google. A gente não tinha Google, então a gente usava a enciclopédia. E quando a gente não tinha enciclopédia em casa, Andressa, a gente tinha que sair para pesquisar nas bibliotecas. Nas bibliotecas era. A biblioteca referência aqui de Brasília, se não me engano, era uma que eles chamavam, que parece só tinha uma biblioteca pública na época, era lá da Asa Sul, ali perto do espaço Renato Russo, né? E aquela biblioteca era referência, não era referência de Brasília, porque se você não achasse na localidade, você acharia onde? Lá na Asa Sul, né? Tinha que pegar onde pela na Asa Sul. Na Ceilândia aqui tinha a biblioteca pública lá na administração, até já fui lá uma vez. É, né? Na administração do seu. Pois é. Aí eu era estudante lá da escola classe 20. Ah, é? Aí depois, outra referência, a biblioteca da Escola Técnica de Ceilândia, né? Na época era o CEP. Isso mesmo. Já teve o nome de CEP, Centro de Ensino do Trabalhador, depois profissionalizante, agora Escola Técnica de Brasília, ETC, né? Isso mesmo. Os nomes, enfim, lá. Uhum. Lá também, aquela lá na Ceilândia Norte, lá perto da estação Ceilândia, perto da estação Ceilândia Norte, como é que é? Eu esqueci até o nome daquela biblioteca lá. Azul com branca. Ah, é? Fica se eu não me engano, eu sei onde é que é, eu já entreguei carta lá. É na Biblioteca Pública da Ceilândia. Ali na 5. Na 5. Acho que era 3/5. É no meio da 3/5. Perto ali do antigo Castelo de Grace. Isso mesmo. Uhum. É uma azulzinha. Até hoje é azulzinha, né? Até hoje é azulzinha lá. Até hoje. Pois é. Eu fiz até curso de informática lá já. Pois é, você vê que eram assim, bibliotecas que sempre foram referências, né? Porque como a gente não tinha acesso à enciclopédia, na época era louco pela Barça, até hoje, mas ainda vou encontrar. Se eu encontrar, André, eu vou avisar você, todo mundo aí de casa, onde encontrar essas bibliotecas que foram, essas enciclopédias que foram referências, né? Como a Barça. Eu só lembro da Barça, André. Uma biblioteca. Uma biblioteca muito famosa, que inclusive é a única em Brasília, que é aberta aos domingos. Ela no tempo da Legião da Boa Vontade, né? Na LBV. Tem uma biblioteca mesmo na LBV, isso mesmo. Isso aqui é muito bom, gente, é muito bom, assim, a leitura é algo apaixonante. Biblioteca, nossa, é ótimo. Você vê, hoje tem audiobook, né? Mas eu não consigo, esse negócio de livro, ouvir o livro. Eu posso ouvir, assim, uma aula, eu consigo ouvir. Mas livro, pra mim, eu tenho que pegar o livro e ler, sabe? Esse é o costume, né, Andressa? Como a gente, na nossa criação e tudo, era o estímulo à leitura, né? E é muito importante ler, né? Eu fico assim, apaixonada por livro. Não posso ver um local que tem livro. O audiobook, assim, o pessoal colocou para os cegos, mas até também para eles é ruim também, porque também não incentiva a leitura em braille. A gente tem que incentivar a leitura em braille, né? Isso valorizar mesmo. o braille. É verdade. Não se perder. É verdade. É isso aí, gente. Pois é, gente. A gente estava lembrando aqui, porque o Google que você usa aí em casa é a nossa enciclopédia. Antigamente, né, Andressa? Assim, a gente ia até a biblioteca. O meu projeto da faculdade de pedagogia, eu tive que investigar os livros nos hospitais, que foi sobre higiene, e na biblioteca também, né? E hoje, com o Google, fica tudo mais fácil para a pesquisa, mas a gente nunca deve descartar o livro, né, Andressa? Que o livro é de onde parte todo o processo da leitura em si, né? É aquele teu auxiliar que vai te levar ao mundo imaginário. É o livro. É muito bom. Pois é. É isso aí, a gente está encerrando agora. E obrigada a todos, obrigada Andressa, obrigada ao grupo Simulados Andressa, que me dá essa oportunidade de trazer o conhecimento. E na semana, Andressa, nós vamos ver o que aí? Nós vamos ver amanhã? Amanhã nós temos informática, terça-feira continuaremos com gramática. Isso mesmo. A gente vai continuar e trazer ao público mais conhecimento sempre. Porque o conhecimento não para, o conhecimento é renovado sempre. Então, vou encerrando aqui.
Muito obrigada a todos, obrigada Andressa, obrigada ao grupo. E você aí de casa, dê um like, joinha e inscreva-se no canal, porque aqui o canal é feito com amor para você. Um beijo a todos, fique com Deus. Tchau, obrigadão, tchau. Já